No mundo vindouro, ainda vão existir diferenças entre as pessoas, dependendo do que elas fizeram antes do mundo vindouro chegar. Hoje você vai ver uma dessas diferenças e vai poder escolher até em qual dos lados você quer ficar. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Shmot, hoje focando nos parágrafos de 4 a 6 do Zohar. A gente viu no vídeo anterior que quando a era messiânica chegar, todo mundo é salvo, essa é a visão da Kabbalah, só que diferenças continuam existindo entre as pessoas, né? Não é, digamos, se a gente fosse falar num sistema político, não é um socialismo que se instala, né? Quem era mais inteligente continua mais inteligente, quem era menos inteligente, pessoas mais conectadas com a espiritualidade, menos conectadas, né? As diferenças continuam existindo. Bom, e quem fala disso são os profetas em geral, Daniel em particular. E o Zohar cita um versículo do Daniel onde ele fala de duas classes de pessoas, né, e como é que elas vão reagir, como é que elas vão viver nesse mundo vindouro. Então o Daniel fala basicamente o seguinte, que os sábios eles vão ter um brilho como o do céu na época vindoura. Aliás, a palavra brilho que ele usa é a palavra Zohar, né? Muita gente não sabe, mas o nome do Zohar é isso, é um brilho de luz. Tá? Esse versículo, para quem quer, está em 3, tá? Do capítulo 12 de Daniel. Então ele diz que os sábios vão brilhar como o céu, e os que levam pessoas para o bem, aqueles que conduzem várias pessoas para o bem, vão brilhar como as estrelas para sempre, para todo sempre. Então veja só que forte o que o Daniel coloca, duas categorias. Geralmente a gente tem muito apreço pelos sábios, pela sabedoria, né? A Kabbalah ela é basicamente uma sabedoria. Então a gente aprecia muito quem estudou, quem tem um grande conhecimento. Isso é muito elevado, realmente. Mas essa pessoa está claramente num nível inferior, segundo Daniel, né, no mundo vindouro, do que as pessoas que levaram os outros para o bem. Então o que significa isso? Não adianta muito eu só ter a sabedoria, né, e essa sabedoria, digamos, ficar contida em mim, essa sabedoria ficar presa em mim. Eu chego num nível elevado, que é ter o Zohar, o brilho do céu, no mundo vindouro. Mas mais importante é quando eu levo pessoas para o caminho do bem. Quando através do que eu falo, do que eu ensino, dos meus atos, porque o que a gente faz está sendo olhado, está sendo copiado. Quando o meu modelo pessoal faz as pessoas serem pessoas melhores. E veja bem, não estamos falando aqui de proselitismo, porque a gente já falou que a Kabbalah é totalmente contra, né? Não quer dizer que eu tenho que sair pregando para as pessoas fazerem certas coisas, não. Mas é nos meus contatos diários mesmo, nas minhas interações sociais. Se eu faço uma pessoa mudar um pouco de vida e se conectar mais com a luz, isso é muito mais interessante do que ser sábio. Aliás, eu não preciso ser sábio para fazer isso, né? Às vezes o que eu preciso é de um pouco de empatia, um pouco de amor ao próximo, para tentar fazer com que a pessoa viva um pouco melhor, mais conectada com a luz. Isso já é virar ela para o bem, né? E isso me garante um brilho muito superior ao dos sábios. Eles ficam com o brilho dos céus, e esse tipo de pessoa, tomara que eu possa me incluir, fica com o brilho das estrelas, né, que é muito mais brilhante do que o céu, e para sempre, para todo sempre. Então, que todos nós possamos ter esse tipo de brilho no mundo vindouro. Um bom dia a todos.